Avançando mais um pouco, vamos lá dar uma olhada no artigo 2º. A Embrapa tem sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal, e pode criar filiais, agências, escritórios, representações ou quaisquer outros estabelecimentos no país ou no exterior. Ok? Então você tem que ficar atento que a Embrapa pode existir dentro do território brasileiro e fora do território brasileiro. Tá bom? Artigo 3º. O prazo de duração da Embrapa é indeterminado. Existe dentro da contabilidade um princípio conhecido como o princípio da continuidade. O que significa isso? Que quando você cria uma empresa, ela é feita para durar eternamente. Você não cria uma empresa para fechar ela amanhã, você cria ela para se perpetuar no tempo. Então, por isso que ele coloca aqui, o prazo de duração é indeterminado. Beleza? Objeto social. Objeto social, a gente vai visualizar qual é a essência dessa empresa. Qual é a essência dessa empresa? Vamos lá. A Embrapa tem por objeto social, inciso 1, promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do país. Vou chamar a atenção para vocês uma coisa que a gente já estudou no Código de Ética. Vou colocar aqui o Código de Ética para vocês. Então, quando você vai no Código de Ética, lá no item 6.3, quando você visualiza a missão da Embrapa, você encontra o seguinte texto. Ó. É missão da Embrapa promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Embrapa tem por objeto social promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa. Aí ele continua, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do país. E lá no Código de Ética ele diz o seguinte, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do país. Então, muito cuidado. Se você estiver fazendo questões do Código de Ética, o foco é o desenvolvimento agrícola do país. Agora, se você estiver respondendo questões com base no Estatuto da Embrapa, aí o desenvolvimento é agropecuário, que é agrícola mais pecuária, tá bom? Então tem que ficar atento em relação a isso. Isso aí pode te derrubar no dia da prova, tá bom? Então fique atento a esse detalhe. Qual o segundo objetivo da Embrapa? Promover e executar atividades de transferência de conhecimento e de tecnologia referente às ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação conduzidas pela Embrapa na forma do inciso 1 deste artigo. Ok? Então ele dá continuidade naquela pesquisa. Agora ele vai dar transferência de conhecimento, que é popularizar esse conhecimento. 3. Dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo com atribuições de formulação, orientação e coordenação da política agrícola e demais políticas de ciência e tecnologia do setor agropecuário. Então aqui ele já faz uma mistura, ó. Uma parte da política agrícola e demais políticas de ciência e tecnologia no setor agropecuário, tá bom? Então, cuidado, para no dia da prova a banca não inverter esses conceitos. Inciso 4º, estimular, promover e apoiar a descentralização operativa de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de interesse regional, estadual, distrital e municipal, mediante ações de cooperação com organizações de objetivos afins. Então, a finalidade é descentralizar essa parte operativa, cada vez mais compartilhar a informação. E um ponto importante em relação a essa parte de compartilhamento de informações, vamos lá dar uma olhada no parágrafo 2º. Ele fala assim, ó, as atividades de transferência de conhecimento e de tecnologias definidas no inciso 2 não incluem atividades de ensino ou de assistência técnica e extensão rural. Então ele quer compartilhar a informação, mas o foco dele não é atividades de ensino, assistência técnica e extensão rural, tá bom? Então tem que ficar atento em relação a isso. Vou voltar agora no parágrafo 1º. As atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de que tratam este artigo abrangem prioritariamente as áreas de conhecimento relativas às ciências agrárias e às ciências biológicas, as áreas relacionadas com a agroindústrias e outros temas correlatos, com vistas ao desenvolvimento do setor agropecuário. Então,
Eu acredito que no dia, em relação a este dispositivo aqui, ele vai brincar no lugar de agropecuário, colocar agrícola no lugar de agrícola e vai colocar agropecuário. E uma palavrinha no local inadequado deixa a questão errada, tá bom? Então fiquem atentos em relação a isso. Então agora que a gente já sabe o objeto social da Embrapa, lá do artigo 4º, a gente tem que entender como ele vai executar este objeto social. Então ele fala, ó, na consecução do seu objeto social, a Embrapa poderá. Então o primeiro passo aqui é entender que a banca pode brincar com você, colocar poderá ou deverá. Então, todos esses dispositivos aqui são situações que ele pode ou não realizar. Então, a gente tem aqui uma relação de fatos. O que nos interessa nesse momento de explicação é o parágrafo único. Olha o que ele diz aqui no parágrafo único. A Embrapa poderá, para a consecução do seu objeto social, na forma do artigo 5º da Lei 10.973, participar minoritariamente do capital social de empresas constituídas com o propósito de desenvolver produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e prioridades definidas na política agrícola e nas demais políticas de ciência e tecnologia do setor agrícola. O que ele está falando com isso? Quando a gente viu lá em cima, você visualizou que a Embrapa poderia criar filiais, agências, ok? Só que ele não falava de participar dentro de outras sociedades. Aqui ele está falando, ó, participar. Essa participação é majoritária ou minoritária? Ele está deixando bem claro, ó, participar minoritariamente. O que significa minoritariamente? Que vai ter menos de 50% do capital da outra empresa resultante. Ele vai ser sócio da empresa, só que menos que 50%. Perfeito? Próximo, artigo 6º. A Embrapa poderá ter suas atividades sempre que concetâneas com seu objetivo social orientadas pela União, de modo a contribuir para o interesse público que justificou a sua criação. Então ele já está falando aqui, ó, interesse público que justificou a sua criação. Nesse momento a gente vai sair um pouco do edital do seu concurso e explicar um pouquinho aí sobre esse interesse público. A gente vai encontrar isso lá no artigo 173 da Constituição. Vamos lá dar uma olhada? Lá no artigo 173 da Constituição, aqui ó, em destaque para você, ele fala o seguinte, ó, ressalvado os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Ok? Então ele está falando, ó, a regra é que o Estado não explore atividade econômica. Quando ele fala explore atividade econômica de maneira direta, é criação de empresa pública e sociedade de economia mista. Olha o que ele fala aqui, ó, de maneira direta. É quando o próprio Estado, você lembra que a empresa pública e a sociedade de economia mista pertencem ao Estado. Então ele está falando, ressalvado os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Que lei que é essa? Ele vem lá no parágrafo 1º e complementa. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, que explorem atividade econômica de produção ou circulação de bens ou de prestação de serviços. Ok, dispondo sobre sua função social e as formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade. Perfeito? Então a Constituição fala que quando for criada uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, ela vai ser criada para atender uma função social. Ok? Então voltando lá no Estatuto, ele fala, a Embrapa poderá ter suas atividades sempre que concetâneas com seu objeto social, orientadas pela União de modo a contribuir com o interesse público, que justificou a sua criação. Ok? Mudando um pouquinho lá para a Lei 13.303, a gente vai lá no artigo 8º. Olha o que ele diz aqui no artigo 8º. As empresas públicas e as sociedades de economia mistas deverão observar, no mínimo, os seguintes requisitos de transparência. Quando a gente estudou o Código de Ética da Embrapa, a gente visualizou que existe o princípio da publicidade, o princípio da transparência e o princípio do controle social.
Lembrando que o princípio da transparência e o princípio do controle social são derivados do princípio da publicidade. O princípio da publicidade está lá no artigo 37 da Constituição, lá no LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então nós temos a publicidade. O Estado, como um todo, tem que fazer a publicação dos seus atos. Só que publicar simplesmente no Diário Oficial, nem todo mundo vai entender. Então ele vai mastigar essa informação, criar portais na internet mastigando com gráficos, com imagens, né, com textos mais de fácil entendimento, para dar transparência à sociedade de que está acontecendo dentro da administração pública. E o cidadão, ao ver essas informações, vai realizar o controle social, que é verificar se aquelas informações que estão sendo divulgadas estão corretas. Então, para que a empresa pública e a sociedade de economia mista exerçam a transparência, ele fala o seguinte, ó, inciso 1, elas devem, proceder à elaboração de carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou a imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para as suas respectivas criações. Lembra que a gente acabou de ver sobre isso lá no artigo 173 da Constituição? Então, continuando, ó, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômicos financeiros para a consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos. Então, lá no artigo 173 da Constituição, a gente viu que, apesar do Estado criar empresas estatais, estas empresas estatais vão ainda assim atender uma função social. E para que haja transparência em relação a esta função social, será elaborada uma carta anual falando a respeito aí de tudo que foi colocado, todos os motivos que justificaram a sua criação. Perfeito? Então, voltando lá no Estatuto. Então, a gente fez uma relação aí com o artigo 6º do interesse público. Perfeito?